Neste episódio, falaremos da trajetória da Arca nas várias guerras do passado e talvez no futuro também. Lembre-se que a Arca era o trono de Deus na terra, não simplesmente um móvel do santuário. Por isso, ela tem duas funções próprias de um trono. Um desses aspectos era que a Arca estava localizada no santuário, cujo objetivo era reunificar o homem com Deus. O outro aspecto era guiar o povo. Está escrito sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Aqui se especifica que Deus se move com a arca, guiando o povo avante. Tinham recebido a instrução de entrar em Canaã, a terra prometida a Abraão, mas este não pôde possuir a terra enquanto vivo. O Senhor dissera a Abraão: E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Agora que os israelitas estavam para entrar na terra, deveriam ao mesmo tempo executar o juízo de Deus sobre as nações que viviam ali. Elas tinham tido um período de graça por 400 anos, mas não se arrependeram. O Senhor da Arca, com seu trono, os guia através do rio Jordão. Eis que a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Você vê que junto com a arca vai a asserção de que ele é o Senhor de toda a terra, e também que podia julgar os habitantes de todo o mundo como se fosse parte de sua jurisdição. É importante entender isso, como eu mencionei em um episódio passado. Israel entrara em uma aliança com o Senhor, dizendo que seriam fiéis ao requerimento de seu reinado, e assim receberam uma tarefa especial, como mediadores ou sacerdócio perante o mundo. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Quando entraram nesse país, deveriam dar assistência a Deus nesse julgamento contra a cidade de Jericó. Cruzaram o Jordão nessa altura aqui. E Jericó estava bem aqui. Deveriam carregar a arca em torno das muralhas uma vez por dia, por 6 dias, e no 7º dia deveriam circundá-la 7 vezes. Então Deus derrubou as muralhas de Jericó e o povo de Israel executou o julgamento contra os habitantes. Como veremos em um episódio por vir, o número 7 está intimamente associado com limpeza e julgamento. Assim, o ato de rodear a cidade 7 vezes era símbolo do julgamento de Deus sobre a cidade. Você lembra que Deus tentou mudar os caminhos desse povo por aproximadamente 400 anos sem sucesso. A arca agora se juntou às batalhas, porque continha a lei de Deus que fora quebrada por esse povo, e representava o direito de Deus de julgá-los e sentenciá-los. Seu selo justificava essa guerra. A próxima batalha que Israel lutou, perdeu. É que um dos israelitas tinha pegado roupas e metais preciosos dos restos de Jericó. Deus lhes falara especificamente alertando a não fazer isso. Por isso, Deus não lhes deu vitória na próxima batalha.
Você vê que a condição para eles serem parte do reino de Deus, sob sua proteção especial, era que guardassem sua parte na aliança. Quando faziam isso, eram integrantes do reino de Deus. Quando quebravam a aliança, eram rebeldes, incapazes de punir os outros que também transgrediam, ou de lutar pela honra de Deus. Não se pode manter pessoas que se rebelam contra a lei do governo como parte do exército do Senhor. Seria como ter uma polícia corrupta ou um juiz corrupto. Não há nada mais injusto do que isso, que o povo que exerce julgamento em prol da justiça não são melhores do que aqueles que eles estão julgando. Assim o povo de Israel teve que condenar o ato desse homem em particular, e então Deus de novo iria dar-lhes vitória nas guerras. Por isso, a arca foi significativa nas guerras, porque, em primeiro lugar, ela continha a lei que julgaria as pessoas que pecam contra ela, e, em segundo lugar, continha o selo da soberania de Deus, o sinal do sábado. E terceiro, aqueles que fizeram aliança com Deus e abandonavam seus pecados eram admitidos ao reino de Deus e entravam baixo a proteção de Deus. Também eram escolhidos a serem juízes sobre os seus companheiros humanos. Portanto, se os israelitas não tivessem a arca, não teriam direito de julgar estas nações ou executar o julgamento de Deus sobre outras pessoas. Em certa ocasião, Israel tinha um sacerdócio bem aqui, em Siló, onde a arca estava. O sumo sacerdote ali se chamava Eli, que não deve ser confundido com Elias. Seus 2 filhos eram sacerdotes, mas eles não seguiam os requerimentos de Deus e usavam sua posição para se aproveitar das pessoas. Isso enfureceu o Senhor, que disse a Eli que o sacerdócio seria removido dele. Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Nesta época, os israelitas estavam em constante conflito com os filisteus e estavam prestes a entrar em guerra com eles. Aí tiveram a ideia de levar a arca com eles à batalha. Pensavam que lhe daria vitória certa. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Apesar do medo, os filisteus vão à batalha, e para sua própria surpresa, eles vencem. Capturam a arca e a levam ao seu templo do deus Dagom, em Asdod, bem aqui. Um pouco mais ao sul da moderna cidade de Asdod, foram encontrados restos de antigas cidades, que arqueólogos reconheceram como uma antiga cidade filisteia. O que vemos aqui é que o trono de Deus na terra não tem superpoderes por si mesmo. Se o Senhor da arca não se junta à batalha, a arca não poderia ajudar os guerreiros. Nesta época, tanto os filisteus como os israelitas estavam em conflito com o reino de Deus, com sua lei que estava dentro da arca. Deus não deu aos israelitas qualquer vantagem no conflito. Da mesma forma, Yeshua, certa vez, alertou sobre pessoas que tentariam usar seu próprio nome, mas que isso não os tornaria aceitáveis a Deus. Ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui é a palavra grega anomia, que literalmente significa transgressão da lei. Sabe, muitas batalhas aconteceram em nome de Cristo, como as cruzadas e outras guerras devastadoras na Idade Média. Note que essas guerras foram travadas por cristãos que estavam em transgressão à lei de Deus. Os que mudaram o selo de Deus, o sábado, para outro dia, o domingo, pela autoridade do Papa. Os que tinham imagens de Deus, às quais se prostravam e perante as quais adoravam, estavam violando a lei de Deus. Não levavam o selo de Deus. Por isso, mesmo que alegavam lutar em nome de Yeshua, abusavam do nome para promover sua própria causa. De acordo com Yeshua, o portador do seu nome não pode forçar a Deus a se juntar à batalha, assim como foi no caso da arca. A presença física da arca não poderia forçar o mestre da arca a se juntar à peleja. O sinal que indicava se os filhos de Israel representavam o rei ou não era a guarda de suas leis. Se esse não fosse o caso, não o estariam representando. Quando Simão, o mago, quis comprar dos apóstolos o direito de impor mãos e fazer vir o Espírito Santo, lhe repreenderam e disseram que deveria se converter antes que isso pudesse acontecer, e que isso não se compra com dinheiro. O apóstolo Pedro disse: "E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem." Eis a condição para alguém representar a Deus ao mundo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que habite convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando os filisteus capturaram a arca, a colocaram perante seu deus Dagom. Eles pensavam que era ele que lhes dera vitória sobre os israelitas. Assim, puseram o símbolo da vitória de Dagom ali, a arca, para mostrar a supremacia de Dagom. Mas como estava escrito sobre a arca, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Os filisteus se recusaram a reconhecer o Deus verdadeiro, mas ele não os deixou fora de sua jurisdição. A lei que os condenava como violadores do reino de Deus, de repente se encontrava no meio do seu arraial. E Deus não responderia com silêncio às zombarias dele ter sucumbido perante o deus demônio Dagom. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Aqui Deus lhes diz que Dagom ficou sem mãos, ou seja, sem poder salvá-los, e também sem cabeça. Sem a habilidade de pensar, agir ou liderar. Mas eles continuaram a adorar Dagom, desprezando o Senhor da Arca, mesmo ele tendo se demonstrado o Deus Supremo. O juízo de Deus veio a eles e não tinham vontade de mudar seus caminhos ou de se arrependerem. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: "Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus." E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Os habitantes de Asdod enviaram a arca a outra cidade filisteia,
chamada Gade, o mesmo lugar de onde veio Golias, o gigante. Foram achados restos dessa antiga cidade filisteia, como se pode ver aqui, outra vez confirmando a veracidade e precisão da Bíblia. Mas também as pessoas de Gade foram atingidos por pragas e destruição. Eles não mais queriam levar a arca com eles. Assim, enviaram-na a uma terceira cidade filisteia chamada de Ecrom. Essas ruínas filmadas para você aqui datam daquele tempo da velha cidade filisteia. Também eles sofreram com as pragas e enviaram a arca de volta a Israel. Agora a cidade mais perto era Bet-Semes, bem aqui, e eis aqui os restos arqueológicos desta velha cidade israelita. Assim, os filisteus decidiram se livrar do trono de Deus e o enviaram de volta aos israelitas. Pegaram uma carroça nova e 2 vacas com crias, que puxaram a carroça até a fronteira de Israel naquele tempo. A Bíblia diz que havia homens de Israel trabalhando no campo e que podiam ver a arca chegando e ficaram felizes. Ao se aproximarem, o povo de Bet-Semes demonstrou falta de respeito ao removerem a tampa e olhar para dentro da arca. Foram castigados imediatamente. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Mas também os habitantes de Gade foram atingidos por pragas e destruição. Como vemos aqui, o desrespeito de Israel também colheu a punição de Deus. Agora a arca foi então levada à casa de Abinadab. Diferentemente dos filisteus e as pessoas de Bet-Semes, Abinadab foi abençoado por alojar a arca do Senhor. Outra vez vemos aqui a arca como o trono de Deus e o recipiente da lei, que nos define como os transgressores. Esta arca peleja as batalhas da soberania de Deus. Os que se rebelam sem estarem em aliança, que inclui os 2 partidos, ou sem estarem no sistema do santuário que une o homem com Deus, são condenados pela lei de Deus. São poucas as vezes que encontramos a arca no Novo Testamento. Primeiro, quando Paulo fala sobre ela no livro de Hebreus, onde diz que no céu também há uma arca. A próxima vez é no livro de Apocalipse. Aqui, a arca bem como o templo são mencionados 2 vezes. No 11º capítulo de Apocalipse, diz que o templo celestial se abriu. A arca se viu, então seguem relâmpagos e trovões. A outra vez é em Apocalipse 15, verso 5. Nos 2 lugares, a arca é mencionada em um tempo de julgamento dos habitantes do mundo. Nesta segunda vez, na descrição de como as pragas vêm do templo, depois que a arca é aberta, a ira é transportada ao nosso planeta. Confira comigo. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isto prova que a lei de Deus ainda existe, e é a base sobre a qual todos os homens serão julgados. Os que se recusam a reconhecer a base da soberania de Deus serão afligidos com as pragas e destruídos com os rebeldes. A mera existência dessa lei, afirmando que Deus é rei de toda a terra, não nos assegura um lugar em seu reino. Somente os que entraram em aliança com Deus e receberam a lei em seu coração são membros de seu reino.
Por isso também, em 2 lugares, se menciona aqueles que são salvos da ira de Deus. E em contrapartida, estão sobre a ira do querubim caído ou dragão. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guarde a lei e estará em conflito com o dragão. Quebre-a e estará em problemas com Deus e debaixo de sua ira. São muitos os que clamam ter encontrado a arca, só para usá-la como argumento que estão sobre a aprovação divina. Da mesma forma, há muitos que usam o sangue de Cristo e seu nome como argumento ou evidência que são cidadãos do reino de Deus. Mas o sinal bíblico no tempo dos israelitas e ainda hoje entre os seguidores de Yeshua não é se temos o nome ou a arca contendo seu nome, mas se estamos em harmonia com o reino de Deus, respeitando sua lei e selo. E um dia, de acordo com o Apocalipse, todos os que continuam em violação serão julgados de acordo com a lei contida na arca. Essa, então, será talvez a última guerra na qual a arca se encontrará. No fim, quando somente aqueles que foram comprados com o sangue da aliança e que pararam de se rebelar contra a lei de Deus permanecerão e serão parte do novo reino de Deus. Em Isaías está descrita a destruição do homem, e a causa dessa destruição final é explicada. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. No livro escrito aos Hebreus, diz que aqueles que rejeitam o sangue da aliança também estão sem proteção. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hoje temos que entrar nesta aliança e participar do seu sangue. Assim poderemos ser representados pelo mediador celestial e ser poupados do julgamento impendente que procederá da arca. O próximo episódio, número 5, se chamará A Arca na Etiópia. Que Deus te abençoe e obrigado pela atenção.